Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula vamos falar sobre o controle Test Box. O controle Test Box é utilizado para permitir a entrada de dados pelo usuário. Então vamos lá no Visual Studio e ver como funciona na prática o controle Test Box. Aqui no Visual Studio, então eu já estou com o projeto Toolbox aberto. Eu vou vir aqui na Toolbox e selecionar aqui o controle Test Box. Então eu vou clicar aqui nele e arrastar aqui no formulário. Pronto. Agora vamos ver as principais propriedades aqui do Test Box. Então eu vou vir aqui em propriedades, a propriedade name, que é para a gente referenciar o controle lá no código. Então eu vou pôr txt dados. A próxima propriedade aqui é a anchor, que é como que o controle vai reagir ao redesenhar um formulário. A backcolor, que é a cor do fundo do controle. A border style, para a gente trocar o estilo da borda aqui do controle. A causes validation, se ele vai causar o evento de validação ao receber o foco do controle. Character casing aqui é a forma de qual é a forma que o controle vai receber a digitação dos caracteres. Tá? Então aqui está como normal. Eu vou executar agora o projeto, dar start aqui no projeto. E ele vai pegar a forma que eu estou digitando. Então se eu coloco um maiúsculo ele pega, um minúsculo ele pega. Agora se eu mudar lá a propriedade character case, por exemplo, colocar aqui upper, todo o texto digitado lá dentro ele vai ficar em maiúsculo, tá? Mesmo se eu apertar para ficar em minúsculo, ele não reconhece, ele sempre vai digitar todos os textos agora em maiúsculo por eu ter setado a propriedade aqui upper, character case. Se eu mudar para lower, quer dizer que todas as letras digitadas lá vai ficar minúsculo. Então não adianta se eu apertar para ficar maiúsculo, ele não vai deixar. Tá? Sempre vai forçar todas as letras em minúsculo. Okay? Então vamos voltar aqui para normal, que vai aceitar maiúsculo e minúsculo. A próxima propriedade aqui é a Contest Menu Strip, que é quando eu coloco o controle Contest Menu Strip no formulário e ao clicar com o botão direito no mouse no controle, ele exibe um menu suspenso. A próxima propriedade aqui é o cursor, qual que vai ser a forma do cursor quando ele receber o mouse lá dentro. Então está aqui IBeam, né, que é aquele cursorzinho de texto piscando. Dock, que forma que eu vou docar o controle no formulário. Então vou colocar none, que eu posso colocar o controle em qualquer parte do formulário. A próxima propriedade aqui é enable, se o controle vai estar ativo para o usuário no modo de execução ou não. A próxima aqui é a fonte, para eu mudar o estilo de fonte, a cor da fonte, a fonte em si. A próxima propriedade aqui é a for color, que é a cor do texto do controle. A próxima propriedade aqui é a location, que é a localização do controle no formulário. A locked, que é se o controle vai estar alocado aqui no modo de design, que eu não consigo redesenhar o controle aqui no formulário, nem mover e nem aumentar e diminuir o tamanho dele. Então vou voltar ao normal. A próxima propriedade aqui é a max left, que é a quantidade de caracteres que vai ser digitado lá, que vai poder ser digitado dentro do controle. Então se eu colocar aqui que é 3 caracteres e executar, ele só deixa digitar 3 caracteres dentro do controle e para a digitação. Então vamos colocar aqui 100 caracteres. A próxima propriedade aqui é a multiline. Se eu marco essa propriedade como true, eu consigo criar mais linhas dentro do controle. Então eu vou executar aqui o projeto. Eu consigo ir quebrando a linha. Então são multilines, multilinhas dentro do controle. Ok? Vou dar stop aqui no projeto e voltar aqui como false. Quando é uma linha só, ele não deixa aumentar o tamanho do controle verticalmente, tá? Apenas horizontalmente aqui, que ele muda
o tamanho do controle. A próxima propriedade aqui é a password char. Por exemplo, se eu colocar um caractere aqui dentro como o asterisco e dar start aqui no projeto, todo o caractere que eu digitar vai ser asterisco, que é para colocar como campo senha o controle, tá? Então vou fechar aqui e vou deixar aqui em branco para ele exibir o que realmente está sendo digitado lá dentro do controle. A próxima propriedade aqui é a read only. Se eu marcar essa propriedade como true, o usuário não vai conseguir digitar nada dentro do controle, apenas ler os dados lá, copiar, selecionar e copiar os dados. A próxima propriedade aqui é a scroll bar, para a gente colocar uma barra de rolagem no controle, horizontal, vertical ou dos dois lados. Essa scroll bar só funciona se a propriedade multiline estiver como true. Olha lá, ele já está exibindo aqui a barra de rolagem aqui do lado. Se coloca como falso, ele não exibe nada, porque ele sempre vai ser uma linha só, o texto dentro do controle. Quando mudamos para multiline, que vai ser mais de uma linha, ele coloca a barra de rolagem lá para o usuário estar rolando o texto na tela lá. Então vamos voltar aqui. A próxima propriedade aqui é a Shortcode Enable, quer dizer, se as teclas de atalho vai funcionar dentro do controle, por exemplo, Ctrl C, copiar o texto que está lá dentro, Ctrl X, recortar o texto que está lá dentro. Se essa propriedade estiver ativa, ele vai permitir esses comandos. Se a gente colocar como falso, ele não vai permitir esses comandos. A próxima propriedade aqui é a size, que é o tamanho do controle aqui no formulário. A tab index, que é a ordem de tabulação do controle aqui no formulário. A tab stop, se vai parar o foco nele ao pressionar o tab no teclado. A propriedade teste, que é o que vai ser exibido dentro do controle. Então, se eu coloco já um texto aqui como default, ele sempre vai aparecer esse texto. Se eu dar um start aqui, o texto já vai estar aparecendo lá e eu vou poder apagar lá no modo de execução e digitar mais coisa. Ok? Então vamos deixar aqui ele vazio. A próxima propriedade aqui é a test align, que é o alinhamento do texto no controle. Então aqui o texto está alinhado à esquerda. Eu posso alinhar à direita ou centralizar o texto no controle. Okay? Então vou dar um start aqui. O texto vai estar centralizado. Então tudo que eu digitar vai ficar no centro do controle. Vamos voltar e voltar aqui para left. E a última propriedade aqui que a gente vai ver é a visível. Se ele vai estar visível ou não para o usuário controle em tempo de execução. Então agora vamos lá para o código e ver qual que é o principal evento desse controle e a propriedade que também que a gente pode utilizar lá no código, que é a propriedade mais utilizada. Então vou vir aqui e dar dois cliques aqui no controle. Eu vou desmarcar aqui para esconder a propriedade. A principal evento aqui do controle é o test change, que é conforme o usuário vai digitando, ele vai executando o código que está aqui dentro. Mudando o texto lá dentro do controle, ele executa esse evento. Os outros eventos a gente já viu lá no modo de eventos aqui no curso, então funciona da mesma forma aqui no controle. Aqui a gente pode testar o que está sendo digitado lá dentro da caixa de texto, e sempre que a gente vai fazer um teste do conteúdo da caixa de texto, esse teste é case sensitive, ou seja, ele faz diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. Por exemplo, se eu testar um campo de senha lá dentro, eu tenho que digitar a senha corretamente aqui na validação, como os caracteres especiais, se for letra maiúscula, colocar em maiúsculo, senão ele não pega, ok? Se eu colocar tudo minúsculo lá, eu tenho que fazer o teste tudo minúsculo. Se eu colocar a primeira letra maiúscula, eu tenho que colocar aqui a primeira letra maiúscula. Então a gente pode pôr assim, se txtdados.teste for igual a Márcio, então eu vou exibir uma mensagem para o usuário. Messagebox.show. Esse é meu nome. Então vou dar start aqui. Enquanto eu não digitar Márcio, não vai acontecer nada. Se eu digitar Márcio com a primeira letra minúscula, não vai acontecer nada. Agora, se eu mudar
para a primeira letra maiúscula e já aparece a mensagem, ok? Então é isso, essa aula fica por aqui, nos vemos na próxima aula.